Olá, muito boa tarde. Foi ordenado padre há poucas semanas, depois de ter estudado filosofia, teologia e também o islamismo. Atualmente encontra-se a fazer doutoramento sobre o diálogo entre o cristianismo e o islão a partir da música. Um tema para o início de conversa com o padre Rui Fernandes, da Companhia de Jesus, e hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, padre Rui, por estar aqui connosco. Claro que o contexto é o da ordenação sacerdotal, o início de uma vida diferente, acredite, ou pelo menos do novo capítulo da sua vida. Mas este aspecto do estudo do Islão suscitou-me alguma curiosidade. Como é que se constrói o diálogo a partir da música entre o cristianismo e o Islão? Pois, boa tarde. É um prazer estar aqui. Há tantas formas diferentes possíveis de abordar uma cultura, uma religião, uma realidade. Normalmente, quando falamos das religiões, e sobretudo neste caso, quando falamos do Islão, estamos de tal forma marcados por experiências mais ou menos traumáticas que condicionam muito a nossa forma de nos aproximarmos de uma tradição riquíssima e longuíssima que mobiliza tantos milhões de pessoas pelo mundo fora. Por isso, agarrar num objeto mais ou menos neutro, que nós não associamos imediatamente, quer dizer, quando pensamos no Islão, talvez mesmo se possa dizer do cristianismo, a primeira coisa que nos vem à cabeça não é a música. No entanto, pela música, como está mais ligado com a vida do dia-a-dia das pessoas, tem mais a ver com a rua do que com os templos, embora nos templos também se pratique música, como é evidente. Foi uma forma de abordar a religião mais pelo ângulo da vida cotidiana, do ângulo da vida da vizinhança, pessoas que se cruzam na rua, e não tanto pela via mais habitual e também necessária, que é dos credos, das doutrinas, até porque a esse nível já se vai produzindo muita coisa. Também já vamos conhecendo melhor, já vamos identificando muito bem que diferenças é que existem. Se calhar estamos numa altura que é importante também sermos capazes de sublinhar os pontos em que nós convivemos. Né? E a música é um desses sítios. Cria pontes nesse âmbito? Penso que sim, penso que sim. Estou agora a começar a estudar isto. Há uns anos comecei a estudar a partir da Idade Média. Aí sim encontrava-se muitos pontos de contacto muito curiosos. Entre comunidades, entre teólogos que nunca se conheceram, uns escrevendo bem no centro da Europa e outros escrevendo na Península Arábica, e que têm intuições muito próximas sobre como a música nos pode educar a alma. Era a expressão que se usava no século XI e XII. Hoje em dia temos outras formas muito populares, não é? Como a música, trocam-se os cantores, mas vão-se mantendo os temas. A música que fala dos amores, a música que fala das angústias, a música que fala da vida, da morte, a música que fala de injustiças. Encontra-se muito disto, tanto nos como noutros cantores, não é? A música como voz para as coisas caladas, mas que, no entanto, nos marcam e que marcam as relações das pessoas. Portanto, não é propriamente a música que sai do interior dos templos aquela que é objeto de estudo? Desta vez, não. Espero que um dia poder chegar lá. Também essa é muito rica. Essa é riquíssima. Até porque temos, enfim, a tradição da volta das mesquitas, termos música também, não é? Exatamente. Existem... Bem, depois também como é que a música entra nos ritos, e também isso é muito interessante e também muito diverso, não é? Tal como na nossa tradição. Nós, felizmente, basta ir a uma paróquia, ou várias paróquias, não se praticam as mesmas músicas, os mesmos gostos, as mesmas formas. Assim também na tradição muçulmana, há comunidades onde a música, e em algumas tradições até místicas, a música faz mesmo parte do ritual. A música é a linguagem usada para criar comunidade e para falar com Deus. E noutros casos não. Noutros casos é a palavra, e o silêncio. Mas o silêncio também seria uma forma de música, se calhar. Mas sim, esse menu é de chegar lá, se Deus quiser, noutra fase. Será para outros banquetes, sim. Não é? Em todo caso, acredito que quando surgiu essa ideia de estudar o diálogo entre o cristianismo e o islamismo pela música, terá causado alguma surpresa? Sim, a reação habitual mas como? Como é que é possível? Como é que é possível? No entanto, é uma surpresa que é bem recebida. A maior parte das pessoas... Acho que todos somos sensíveis a esta ideia de que a música que ouvimos na rádio também diz muito de nós, não é? E, portanto, de alguma forma, basta gastar 2 segundos para pensar que a música que ouvimos diz das nossas expectativas, não é? A música também nos acompanha.
não é? Até se diz a banda sonora de casais, não é? A música dos casais, que foi quando ouvimos aquela música que eu te pedi em casamento. Há quem use isso. Hoje em dia já é, se calhar, um romantismo um bocado bacoco. Eu até acho piada quando ouço casais a dizer isso. Mas há músicas que estão na história. Há músicas que fazem parte disto, que fazem parte da biografia das pessoas. E, portanto, se fazem parte da biografia das pessoas, também hão de fazer parte da biografia da relação com Deus. Portanto, trata-se de tentar identificar esses elementos, não é? De como é que a música nos acompanha na nossa história de sermos gente, não é? A nossa história de pensar, a nossa história de nos relacionarmos, até a nossa história de estarmos sozinhos no quarto e vamos ouvir aquela música. A música diz muito das nossas procuras, também diz muito até de terapias, não é? Às vezes precisamos de música para nos curar, não é? Para nos sossegar. Portanto, estamos na vizinhança de qualquer coisa de muito cotidiano e muito espiritual. Por isso acho que pode ser um objeto de estudo interessante. A fazer surgir uma imagem diferente que, porventura, no Ocidente temos sobre o Islão? Penso que sim. E é urgente essa imagem diferente? Creio que sim. Bem, temos... Talvez o problema de certas imagens que temos não é tanto por focar em coisas erradas, mas é por dar um relevo excessivo a dimensões particulares de uma realidade. Não é? A maior parte dos muçulmanos são como muitos dos cristãos, no ponto de vista de pessoas sérias, querem viver bem, querem viver em paz com os outros. Isso também se vê na teologia que se pratica nos vários países. Claro que vamos encontrar, como em todos os casos, vamos encontrar autores mais, diria, afirmativos, autores mais rígidos. Vamos encontrar outros autores com os quais nós nos conseguimos identificar porque falam da nossa carne. Talvez não nos cruzemos tanto, às vezes, em certas imagens de Deus, e mesmo nessas podemos surpreender-nos. Às vezes encontramos em textos místicos muitas familiaridades, porque no silêncio somos todos irmãos, não é? Quando chegamos ao silêncio, andamos todos às apalpadelas para chegar ao verbo, para falar de Deus. Portanto, aí, claro que depois as tradições desenvolveram-se tradições muito diferentes e temos imagens realmente diferentes em alguns aspectos. Mas noutros casos, banhamos-nos em margens do rio não muito distantes. Isso vê-se. Vê-se no cuidado que tem na procura das palavras, até num desejo de viver bem e em paz com os outros, isso encontra-se. E num desejo de Deus também se encontra isso. A realidade do Islão, que por certo terá uma nova descoberta através do estudo que está a iniciar o Padre Rui Fernandes, da Companhia de Jesus, e, enfim, são por certo etapas presentes e futuras. As mais recentes da sua biografia aconteceram com a ordenação sacerdotal. É verdade. No início deste mês de julho, não é? Que momento foi esse? De que forma é que foi vivido? Que ponto de chegada ou de partida aconteceu nesse dia? Foi um dia muito bonito. Fomos 3 a ser ordenados, o Miguel, o Samuel e eu. É verdade que boa parte da nossa formação já tem muito de sacerdócio lá metido. Porque boa parte da nossa formação vai sendo feita com pessoas, ouvindo, acompanhando processos, acompanhando pessoas nas suas vidas. Portanto, já vamos treinando muitas coisas. Mas a verdade é que quando se chega ali, nós fomos ordenados em Braga, rodeados de família, rodeados de amigos, com a alegria, no nosso caso, somos jesuítas, mas fomos ordenados na igreja que é do Seminário Maior da Diocese. E isso para nós foi muito importante porque nós fazemos, como disse, fazemos estudos de filosofia. Nós fizemos os nossos estudos de filosofia em Braga. E foi um momento muito bonito em que nos tornámos muito amigos de boa parte dos seminaristas. Criámos uma relação muito próxima com o clero diocesano. Então, teve assim uma série de camadas. A camada, diria, institucional de relações, mas que é mais do que isso. São relações de amizade, de podermos agradecer publicamente àquela igreja, àquela comunidade que nos recebeu tão bem. Depois tem este lado também familiar, de amizade, né? Termos lá amigos que nos acompanharam, que nos conhecem desde miúdos e de repente nos vêm ali deitados. E depois, chegando a esse chão, esse lado muito pessoal, que é nos sentirmos pequeninos, sentirmos agradecidos, sentirmos apoiados. Esse é um dos momentos da ordenação, não é? É, isso é muito bonito. Claro que nota-se que ainda estou a falar disto, que ainda estou a digerir o que se passou. Talvez se pudesse dizer, um casal possa dizer a mesma coisa, né? São momentos que nos marcam. Tenho a impressão que se tenho aqui o menu para uma dieta muito longa para digerir o que se passa.
é um momento muito bonito da ordenação. Dando a entender que ainda está no período de lua de mel, diria. Claro, eu espero que dure, eu espero que este dure. Esse momento da ordenação, seguiu-se depois o momento da missa nova, não é? Que no seu caso aconteceu em Santarém, porquê? Bem, eu sou, normalmente a primeira missa, ou a missa oficial, a missa nova, é feita nas terras de origem. Eu sou de Santarém e foi o mais bonito disto é que esta missa foi celebrada no noviciado dos missionários combonianos. E vi umas imagens também dessa missa ao ar livre. Exatamente. Estava demasiado calor. A missa ao ar livre era uma tradição muito comum. Aquela comunidade dos missionários combonianos foi sendo conhecida pela comunidade de Santarém como sendo um espaço de acolhimento, sobretudo de comunidades retornados, da qual a minha família faz parte. Tínhamos o hábito de, pelo menos uma vez por mês, nos reunirmos ali numa missa campal, para uma missa que durava horas, com ritmos africanos, era uma delícia. Portanto, foi uma forma também de agradecer àqueles missionários o tanto bem que têm feito e continuam a fazer. E foi isso, um ambiente muito, muito familiar também ali. Recordando as missões, no caso de Angola, não é? Os meus pais viveram, conheceram-se, casaram-se, como os meus pais, como tantas outras pessoas, viveram em Angola e, portanto, sim, este lado de proximidade em relação às pessoas, de beleza e de alegria, de uma certa normalidade também da vida do dia-a-dia, em que as pessoas chegam à volta de um altar para se dar, para dar aquilo que andaram a viver, para dar aquilo que andaram a sofrer ou a sorrir, não é? Teve esse lado. Portanto, foi muito normal. Para quem conhece aquele espaço, era a forma mais habitual de celebrar. E deu outro ambiente à própria primeira missa do novo sacerdote? Eu sou suspeito. Para mim deu um ótimo ambiente, era das primeiras vezes a celebrar. Por vezes, enfim, há alguma imagem de formalidade em torno desse momento, não é? Sim, depois também cada pessoa vive a seu jeito. A mim não me assustou muito, porque tinha uma série de padres ao meu lado que garantiam que a missa ia ser válida. Ou seja, as pessoas iam mesmo comungar Jesus, isso é que era importante. E também uma fase a começar em que é normal estar a aprender, é normal que não saiba quando é que tem que abrir os braços ou fechar. Quem vai celebrar... Mas isso é problema? Não é. Mas é normal é que quem está a celebrar sabe disso. Também tem esse lado engraçado, é pessoas verem um padre a fazer-se, não é? E tem esse lado engraçado. Foi, pronto, esse ambiente nos missionários combonianos. Sei que esteve também num seminário diocesano, o início da formação foi por aí, não é? É verdade. E depois optou pela Companhia dos Jesus, pelos jesuítas. Tal e qual. Que processo foi este de escolha? Bem, eu cheguei ao seminário diocesano, não por ser o seminário diocesano, mas porque durante uns exercícios retiro que fazia em TZ, desde miúdo que vou a TZ, fazia muito voluntariado. Portanto, a questão do que fazer com a vida era uma questão que estava presente. Havia tantas coisas diferentes. Eu estava a estudar engenharia. No verão fui a TZ e saí de lá com a convicção, bem, tenho que arriscar. Bem, o seminário pareceu-me ser uma fábrica de padres, vamos a isso, é para lá se é ali que se fazem. Não foi propriamente por uma convicção, por estar convicto que seria aquele espaço. No entanto, foi uma coisa ótima. Eu fiz praticamente toda a formação nuclear diocesano, no seminário nos Olivais, cá em Lisboa, e foi uma experiência ótima. Foi ótima para desmontar muitos preconceitos que tinha em relação ao clero diocesano, aos padres em geral, falando assim de uma forma muito simples. Sim. Aquela ideia do padre típico que não faz muito, que é resingão e tudo. De repente chegamos a um seminário, lá está, a fábrica onde eles são feitos. E se vê gente normal, gente que conversa, gente que discute, gente que reza. Tudo isto me fez muito bem. Foi durante a formação é que me fui caindo na conta, mas espera lá, mas quando rezas, o que é que tu imaginas? Onde é que tu imaginas a ser enviado? Esta imagem do ser enviado. No fundo significa, o que é que eu me vejo a fazer e onde? E entre estar a trabalhar numa paróquia, que seria ótimo, não teria problemas nenhum a trabalhar nisso, e a possibilidade de ter que ir ou para o Japão, ou para a China, ou para Timor, onde graças a Deus já estive, dizia, não, eu gostava de ser desses em que se for preciso, vamos a isto.
E depois, daí até chegar aos exercícios espirituais de Santo Inácio, e me identificar muitíssimo com aquela linguagem que tinha a ver com aquela que eu já ia usando um bocado intuitivamente na oração. Disse, ora, aqui está, talvez seja isto. E daí foi depois com os padres no seminário, primeiro com eles, dizer, acham que isto é maluqueira ou que isto tem pernas para andar? De repente bater à porta de um padre jesuíta, começar a conversa e pronto, entrar na companhia, e depois disso já passaram vários anos. Uma transferência, diríamos. Foi uma transferência, exato. Fui cedido à companhia. Mas o Jesus é o mesmo, a companhia vai mudando. Agora, o ambiente é esse do diálogo que há pouco já falámos e não sei se irá parar ao Japão ou ao Timor, como disse, ou então ao norte da África ou outro ambiente, não é? Onde possa, de facto, concretizar esse diálogo que agora está a estudar. É um objetivo também esse da sua vida? Um objetivo. Bem, nós não podemos dizer... Se sonho com isso... Pensa nisso. Penso, claro que sim, desde miúdo, mas penso tanto nisso que até acho que é uma tentação. Com o tempo vamos nos habituando que todos os sítios podem ser China e Japão. Todos os sítios. As pessoas são sempre pessoas, as pessoas são sempre surpreendentes. Resta saber é que olhos é que temos para estar com elas. Não é? Posso ter olhos, podia estar na China e nunca me abrir à China. O trágico seria estar em Portugal sem nunca estar em Portugal. Estar com os outros, não é? Acho que com o tempo, estes anos de formação nos vão educando para onde estivermos, aí vai ser a nossa China, aí vai ser a nossa terra, aí vai ser o nosso céu. Depende da nossa atitude, da forma como estivermos. Acho que já me sinto mais livre em relação a isso. Se me perguntasse há uns anos, Rui, como é que vai ser daqui a uns anos? Eu fazia figas, pedia cunhas, mas hoje em dia vamos nos habituando a abertura é... estar onde tivermos que estar. Não é? E também é um título um bocado de gratidão, onde vamos estando, vamos recebendo tantas coisas bonitas. Não é? Conheci já pessoas que nunca saíram da mesma terra, no entanto têm um mundo enorme. E já conheci pessoas que viajaram imenso e têm um mundo minúsculo. O problema do diálogo que falava tem às vezes a ver com isso. Há formas violentas de dialogar e esse grau de violência às vezes tem que ver com a nossa tranquilidade para lidar com a diferença, não só com a diferença, mas com a oposição. Se pensássemos bem, não é? A nossa história familiar está feita disto. Nós crescemos no meio de diferenças. E essas diferenças não são necessariamente ameaças àquilo que somos. Agora, como é que nós nos educamos a viver de uma forma construtiva com as diferenças? A ti tem quase uma dimensão política, mas também tem uma dimensão de fé, de fundo, não é? Há uma maneira cristã de lidar com a diferença. Estou a ler um título de um artigo que escreveu no portal dos Jesuítas. Exatamente. Eu penso que deveria haver. Eu penso que deveria haver. Hoje estamos numa fase... Hoje, talvez, estas palavras, hoje, se tivesse vivido há 100 anos, talvez dissesse o mesmo. Mas hoje, porque é aqui que nós vivemos, nota-se que há uma polarização enorme. Não sei se por insegurança, não sei se por falta de paciência, não sei se por insatisfação, certamente por insatisfação. Os discursos vão ganhando carapaças, vamos-nos blindando. E eu penso que, se isso tem um lado bom, que nós começamos a evitar um certo cor-de-rosa nos discursos, uma certa maquilhagem às vezes nos discursos, por outro, acho que estamos a desaprender a arte da convivência. Sabermos perceber que a diferença, elas existirão sempre. Pessoas diferentes. E não são negativas por isso. Não têm que ser negativas, depende da forma como lidamos com isso. Agora, claro que ela exige virtude para lidar com o outro, não é? Exige capacidade de diálogo, exige capacidade de conversão. Quer dizer, estou falando para pessoas que provavelmente compreenderão estas palavras. No fundo, exige a nossa capacidade de crescermos em conjunto, de trabalharmos em conjunto e de aceitarmos que a realidade não vai ser exatamente como eu imaginava que ela fosse. Não significa que será pior. Mas que desafio é esta convivência com a diferença para quem é padre, nomeadamente? Bom, de um título muito pessoal, eu diria que o primeiro desafio tem a ver com a capacidade de aprender. Acho que uma grande tentação nossa, como estamos constantemente a ter que falar, a certa altura podemos nos esquecer que estamos a aprender.
E o uso da palavra tem este risco. O púlpito não é um lugar cativo, não é? Exatamente, exatamente. Perceber que, sim, nós temos uma missão, e, no entanto, esta missão é enriquecida tanto mais quanto mais capazes formos de falarmos com qualquer pessoa e com quem está a aprender. Essa seria uma primeira nota muito pessoal. É o Rui a dizer a si próprio, não te esqueças que és um aprendiz. Outra nota seria também de sermos promotores de encontro, não é? Ajudarmos a pôr-nos à mesa, como estamos aqui a fazer, e fazer com que a palavra circule. Também ultrapassar a facilidade com que nos ofendemos. Acho que às vezes o melindre dificulta imenso as conversas. E vê-se isso a nível político, vê-se isso a nível religioso, né? Vê-se isso a muitos níveis, familiar. Sermos capazes de nos sentarmos, de conversar tranquilamente sobre o que pensamos e aceitar que finalmente pode acontecer que a outra pessoa diga sobre o mesmo assunto exatamente o contrário. Mas uma terceira nota é como é que nós nos habituamos a não ficar simplesmente pela troca de ideias. Eu penso isto, tu pensas aquilo, o fulano pensa... O que é que nós podemos fazer em conjunto, construtivamente, para melhorar? Acho que isso é urgente como discurso político, é urgente em ambiente eclesial. O que é que nós, em conjunto, com as nossas diferenças, podemos contribuir para o crescimento? Isto talvez nos possa fazer sair destas trincheiras em que às vezes corremos o risco de ficar metidos, às vezes sem intenção, não é? Uns porque rezam de uma determinada forma, outros porque se exprimem de uma determinada forma. Percebermos que isso certamente fará parte da história da relação com Deus de cada uma destas pessoas. E então, o que é que nós podemos fazer em conjunto? Não é? Sabendo que, provavelmente, olha, ainda bem que há pessoas que rezam de uma determinada forma, trazem alguma riqueza à comunidade, outras que falam de uma determinada forma, mas que isso seja visto de uma forma construtiva. De facto, não é ficarmos isolados, mas é trabalharmos em conjunto. Aí está o programa do Padre Rui Fernandes e também de muita gente, não é? Deus queira. Obrigado, Padre Rui, por ter partilhado connosco esses momentos, seja os da ordenação sacerdotal, seja também essa prioridade ao diálogo que coloca em todos os dias. Muito obrigado e felicidades. Obrigado. Mais logo, quando forem 22h45, estaremos consigo na Antena 1. Votos de boa tarde, de boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.